Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o tema dos autores que viraram personagens. Essa é uma questão muito interessante dentro da literatura e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E eu fiz uma divisão aqui, como eu quase sempre faço. Vou falar primeiro um pouquinho sobre aspectos filosóficos, né, um pouco teóricos aqui sobre esse tema e que podem ajudar inclusive a ler melhor essa questão. E depois vou passar para os exemplos específicos, tem muita coisa interessante aqui para mostrar para vocês, tá? Antes disso, eu queria dar 3 recadinhos rápidos, tá? O primeiro deles é que eu recebi aqui o número 3 da revista Piparote, tá? Número 3, então tá aqui, ó. A gente vai aqui sempre divulgando as iniciativas bacanas, né? Essa revista é muito interessante, muito bem feita, tá? A qualidade gráfica fantástica e os temas também, divulgando poesia também, que é uma coisa, né, a ser louvada no Brasil. Então segue a dica para vocês aí, tá? Número 3 da revista Piparote. O segundo recado é o seguinte: para as pessoas da comunidade aqui, especialmente da comunidade do WhatsApp, tem, né, recebido as informações aqui de alguns problemas que eu tive e por isso eu demorei um pouco para poder resolver a questão das camisas, tá? Mas eu vou mandar as camisas hoje ainda para vocês, para quem recebeu, né? Para quem ganhou, né? E quem não mandou o endereço, né, não vai receber. Mas quem mandou, né, a Hilda Manini, o Túlio Vinícius de Arruda, a Thelma Reis e a Ana Maria Pérez, tá? Vocês vão receber. Hoje eu estou enviando para vocês pelo correio, tá bom? E aí vocês vão receber também um adesivo do canal, tá? Que tá aqui, ó, junto com a camisa que vocês vão ganhar em casa, tá? E o terceiro e último é que eu consegui um preço mais bacana aqui, né? Um preço mais em conta para a caneca do canal também. Então vou fazer o link de venda essa semana ainda para colocar aqui para quem se interessar, tá? Inclusive Dia dos Namorados está chegando aí, né? Você pode presentear aí a sua namorada ou o seu namorado com uma caneca do canal e você ajuda inclusive a gente aqui a fazer esse trabalho, tá? Então vamos lá, vou passando aqui pro tema do vídeo de hoje, né? Essa questão dos autores que passaram a virar personagens, né? Isso não é exatamente uma novidade, né? O próprio, enfim, na Divina Comédia do Dante já havia isso, né? E em alguns casos esporádicos você encontra isso até o século XIX, mas essa tendência realmente explode no século XX, né? E a gente pode analisar isso a partir de diversos eixos de raciocínio, né? Eu acho que 2 são ricos para poder pensar essa questão, que é o eixo de raciocínio que ondula o realismo do século XIX para o fluxo de consciência do século XX e o eixo de raciocínio que analisa a questão do eu, né? Do que é o eu, essa figura da primeira pessoa do singular, né? Do que nós somos, tá? Então, primeiramente falando um pouco sobre a questão, né, da literatura, né? Existia uma literatura chamada de realista no século XIX e que, basicamente, para resumir essa questão aqui, do que interessa para a gente, era uma literatura escrita basicamente em terceira pessoa, né, como se tivesse um observador externo aos acontecimentos e que desse conta de todos os detalhes do que estava acontecendo, descrevendo isso para a gente, né, de fora da história que estava sendo narrada, né? Conforme você chega no século XX, isso vai migrando para outras formas de reflexão estética dentro da própria produção literária, né? E aí aparece o fluxo de consciência, né? Então, enfim, isso vai desembocar na Clarice Lispector. Também não dá para a gente ficar falando muito aqui, porque só esse tema também já dá um vídeo inteiro aqui, até um curso inteiro, né? Mas enfim, o princípio que está por trás dessa questão do fluxo de consciência é justamente o fato de colocar a narração da história dentro da mente de algum dos personagens, né? E aí você tem, quer dizer, aquele princípio inclusive do Einstein, né, de que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação, né?
Quer dizer, não existe objeto observado sem um observador, sem um sujeito observante, né? E que não só interfere na descrição, como né, participa de maneira ativa dessa descrição, inclusive com as suas... com os problemas, né, com as limitações que a gente tem, né? Então a gente enxerga certas perspectivas de cor, enfim, né, escuta certos tons de som que de repente alguns outros bichos vão escutar diferente, né? Ou se a gente tivesse uma caixa acústica diferente, a gente escutaria de maneira diferente também. Enfim, então tem essas limitações, né? Inclusive tem um conto muito interessante do Guy de Maupassant que chama-se A Carta de um Louco, que ele fala exatamente sobre isso, né? Então, enfim, essa questão do fluxo de consciência é isso, né? Ou seja, essa ideia de que o narrador externo, que seria, né, aquela perspectiva chamada de realista, né? Ou seja, é a que capta de fato, de maneira absoluta e completa, a realidade do que está acontecendo ali naquela história, isso começa a perder valor e começa a ser substituído por uma visão diferente, de que não dá para a gente dar conta, não existe nenhum narrador que seja perfeito para a história, porque são sempre pontos de vista, são sempre perspectivas, né? E com limitações, com lacunas, e é sempre assim, não tem jeito, né? Verdade absoluta e completa não existe. E isso vai construindo a narrativa do século XX. É óbvio que continua acontecendo romances na terceira pessoa, né? Isso não vai deixar de acontecer, mas a literatura mais experimental ela começa a migrar para essas outras lógicas, tá? Então isso explica muito por que chegou nesse patamar do autor virar personagem. Por quê? Porque o personagem passa a ser o narrador da história, né? Essa é uma mudança importante. E aí a gente vai passar para a questão do eu aqui, para vocês entenderem um pouco de maneira mais ampla, vamos dizer assim, os capítulos seguintes dessa saga aqui que a gente está narrando, tá? Essa palavra personagem é interessante porque ela, na verdade, é muito próxima do que é a palavra pessoa, né? Persona, né? Pessoa, persona, personagem. Tem até o filme do Bergman lá, né? Que é um grande filme, que é o Persona. E enfim, então, e aí também vale até um vídeo inteiro sobre isso, só sobre essa palavra personagem, porque eu fiz uma pesquisa sobre isso no mestrado e é uma questão muito extensa também. Mas o fato é que a coisa começa a se... Tem até esse livrinho, né, da Beth Bright, chama-se A Personagem. É interessante de citar aqui também, como referência, tá bom? E, enfim, interessante mostrar que essa questão da personagem, né? Quem é o personagem, quem é personagem e quem é autor, essas fronteiras começam a perder a sua segurança, né? A sua separação radical. E um correlato disso, e talvez até uma causa disso, esteja nas reflexões tanto da filosofia quanto da literatura sobre a questão do eu, né? Então a gente pode começar citando o Arthur Rimbaud, né? Tá aqui. Num dos textos desse livro ele afirma, né, aquela frase famosa dele que diz exatamente assim: eu é um outro, né? Então como assim eu é um outro? Se você olhar no espelho, você vai ver que a sua imagem refletida ela é o inverso, né? Quer dizer, você levanta o braço esquerdo, é como se o braço direito da imagem, né, levantasse ali. Agora, é mais do que isso, porque é uma ideia de si que você faz e que já não é o si, é uma ideia que você fez, né? Então, a gente acaba sendo um outro também para nós mesmos e também para os outros, né? Isso é um fato. Inclusive, deriva daí a ideia do nome do canal aqui, né? Que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre isso, né? Caiu aqui. Desculpa aqui então. E aí, enfim, essa ideia do Rimbaud de eu é um outro, você vê que tem vários desmembramentos aí possíveis, né? E aí essa discussão vai se ampliando, né? Vai se ampliando tanto dentro da literatura quanto dentro da filosofia. O Mário de Sá Carneiro, num dos poemas que estão reunidos aqui nesse livro, ele já vai fazer uma formulação um pouco mais ampla. Ele vai dizer:
Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Inclusive esse poema está musicado pela Adriana Calcanhoto aqui no Brasil. Ficou muito bacana a composição dela. Tá aqui de novo o livro do Mário de Sá Carneiro. E essa formulação do Mário de Sá Carneiro, ela amplia o horizonte da formulação do Rimbaud, né? Porque eu não é apenas um outro. Eu é um intermédio entre o eu e o outro, né? Ou seja, né, ele é uma figura cambiante nessas duas posições, né? E isso vai se ampliando também, né? E aí a gente passa aqui para mais duas formulações que eu acho interessantes e que fecham, na verdade, esse raciocínio. O Borges, sempre ele, né? Ele tem um conto nesse livro aqui, O Fazedor, chamado Borges e Eu, né? Que aí ele vai dizer como se ele estivesse respondendo para o Mário de Sá Carneiro. Não, eu não sou eu, nem sou outro, não, eu sou eu e o outro, né? E é interessante que essa é uma perspectiva mais complexa aqui, posta pelo Borges, tá? Então, de novo, no Fazedor, né? E eu acho que a questão mais radical dentro ainda dessa discussão é, obviamente, a obra do Fernando Pessoa, né? E aqui eu trago para vocês o eu profundo e os outros eus, né? Que são os heterônimos, né? Fernando Pessoa são várias pessoas, várias personas, né? Vários personagens. Então, quer dizer, essa questão se reflete aí. E aí, dentro da história da literatura, você tem também várias composições que problematizam essas posições, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o livro do Beckett, que a gente já citou em outra ocasião, que é o Esperando Godot. Né? Nessa peça que o Beckett monta, o personagem que é o protagonista, ele não aparece, né? Que é justamente o Godot. E quando o Beckett constrói uma história que o personagem principal, que o protagonista não aparece, dentre outras milhares de possibilidades reflexivas, ele está demonstrando para a gente o seguinte, ó, essas posições de protagonismo, tanto de um personagem principal, quanto do próprio autor, não se sustentam, né? Porque isso está o tempo todo sendo um fluxo ali, né, realmente de identidades, de formações e tudo mais que estão se conectando, né, em diversas medidas, né? E aí, nessa época também, o Pirandello, né, o escritor italiano Luigi Pirandello, publicou um romance, né, chamado Seis Personagens em Busca de um Autor, que aí já é também uma formulação, né, nesse nível, né? Quer dizer, os personagens estão em busca de um autor, já não é mais o protagonista, não aparece no Beckett, e no Pirandello o próprio autor não aparece, né? Quer dizer, interessante, porque e aí é também uma forma dele eliminar essas posições muito estanques, né, do autor de um lado e do personagem do outro, né? Então vocês devem estar imaginando onde eu quero chegar. A gente vai chegar no tema principal, que é exatamente esse, né? E por último, uma referência que ainda é filosófica, ainda que seja literária, mas também é filosófica, né? Antes da gente passar para os exemplos, obviamente que é o conto mais conhecido e mais radical nessa discussão, que é justamente um conto do Borges, no livro Ficções, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, né? E aí o Borges está trazendo para essa discussão, além da figura do autor e do personagem, a figura do leitor, também como um construtor da história, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, essas figuras do autor, leitor, personagem, todos são personagens daquela trama que é a obra, né, de maneira mais ampla, tá? E aí isso vai desembocar, obviamente, nessa tendência que a gente tem visto no último século, de maneira geral, que é o dos personagens virarem, dos autores virarem personagens. Sim, faltou citar um texto importantíssimo nessa discussão, que é um texto do Roland Barthes chamado A Morte do Autor, que eu não tenho aqui em texto, só em PDF, mas enfim, vale a citação para vocês aqui também, tá? Vamos ver aqui o tempo só. Então vamos passar para os exemplos, né? Porque tem muitos exemplos bacanas aqui, né? E vamos mostrar. Primeiramente, esse livro aqui, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, no qual o Olavo Bilac aparece, né, como personagem.
contista, cronista brasileiro. E também aparecem, o Sherlock Holmes aparece também, que não é um autor, né, é um personagem do Conan Doyle, mas enfim, ele aparece como personagem, né, numa outra história, num outro autor. Quer dizer, vocês veem como essas coisas se desmembram de formas infinitas, né? E outras figuras também aqui da época, né, Sarah Bernhardt, enfim, né? E o Jô Soares, ele é muito interessante nesse sentido, porque as histórias dele sempre têm figuras, né, enfim, da nossa história como personagens. Ele tem esses dois romances que eu vou mostrar agora, eu não li ainda, mas enfim, são romances nos quais aparecem pessoas como personagens também. O Assassinato na Academia Brasileira de Letras, né, e O Homem que Matou Getúlio Vargas, tá? Que na verdade não é um escritor, né, mas é um personagem, né, da vida brasileira, tá? Outro livro interessante no qual escritores aparecem citados como personagens é esse romance do Roberto Bolanho, Estrela Distante, tá? Que é um romance muito interessante, que narra algumas situações da ditadura chilena, né, enfim. E na página 27 ele cita alguns poetas, né, que aparecem como personagens de maneira bem sutil, mas aparecem, tá? Então ele fala de Henrique Lins, né, Joyce Mansur, Alejandra Pizarnik, né, Nicanor Parra, e ele cita um poeta chamado Jorge Cáceres, que eu fui pesquisar, é muito interessante, é um poeta surrealista, tá? Muito interessante, que aparece como personagem nesse romance aqui do Bolanho, tá? Estrela Distante, beleza? De novo Borges, né? Acho que é o terceiro livro do Borges que a gente mostra hoje aqui. Esse aqui, né, tem várias coisas nesse nível, que é o 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, que é um dos contos mais brilhantes do Borges, que o Shakespeare aparece como personagem, né, obviamente. A memória dele aparece como personagem do conto aqui, esse conto interessantíssimo do Borges, tá? Vale muito a pena, que é um conto brilhante, realmente. Outro exemplo, tá? O Ano da Morte de Ricardo Reis, do mestre José Saramago, que esse ano está fazendo, nós estamos, né, comemorando o centenário do Saramago, único escritor de língua portuguesa ganhador do Prêmio Nobel, tá? Então, o Ano da Morte de Ricardo Reis, o Fernando Pessoa aparece como personagem e os heterônimos dele também, né? Inclusive um dos heterônimos é o protagonista da história, tá? E essa questão, né, os autores também aparecem como personagens nos poemas, né, na poesia. Desse livro aqui, O Menino do Mato, do Manuel de Barros, num dos poemas ele cita o Tsvetan Todorov, né, que é um teórico de literatura que aparece como personagem dentro de um poema também desse livro do Manuel de Barros, tá? Temos aqui outro exemplo de poesia, que é o Ferreira Goulart, em Alguma Parte Alguma, esse livro muito interessante de poemas do Ferreira Goulart. E num dos poemas aqui, o Rainer Maria Rilke, né, que é o poeta tcheco, aparece aqui também como personagem, tá, nesse livro do Ferreira Goulart, tá bom? E antes de fechar aqui com alguns exemplos, né, voltando para a prosa, vale citar também um vídeo que eu assisti aqui de um canal chamado Acrópole Revisitada, que é um vídeo bem interessante e que o autor do canal, né, ele cita alguns exemplos bacanas que eu não conhecia, tá? Então vale a pena também citar aqui. Um romance chamado Autobiografia, do José Luiz Peixoto, escritor português, no qual o Saramago aparece como protagonista. Um outro romance de um francês chamado Laurent Binet, cujo título é Quem Matou Roland Barthes, né? E aparece o Roland Barthes e também o Foucault e o Humberto Eco como personagens. Um outro romance chamado Machado, esse é um escritor conhecido, né? O Silviano Santiago, brasileiro, e o Machado de Assis é um dos personagens, né? E um outro romance chamado Boca do Inferno, da Ana Miranda, tá? No qual o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira aparecem como personagens. Então vale essas dicas aí que eu não tenho aqui, mas que são bem interessantes. Vou deixar o link para vocês aqui também desse vídeo, tá?
E aí, voltando para finalizar aqui com mais alguns exemplos, tá? Temos aqui esse livro do Henrique Villa-Matas, que é o Dublinesca, tá? No qual, evidentemente, que o James Joyce aparece como protagonista, um protagonista oculto, né, na verdade, mas enfim, citado de maneira direta na história, tá? Que é um grande romance também do Villa-Matas, escritor espanhol, Dublinesca. Vale citar também a obra do Gonçalo Tavares, tá? Esse aqui é o Senhor Calvino, né? Um livro dele, uma novelinha, né, chamada O Senhor Calvino. E ele tem vários, né, nessa linha aqui. O Senhor Brecht, né, o Senhor Rimbaud, o Senhor Carroll, né, que é o Lewis Carroll, o Senhor Eliot, que é o poeta, né, o Senhor Kafka, enfim, né, é o Bairro, né, que é uma série de livros que ele vai fazendo, tá? Então, no qual os autores também aparecem como personagens, tá? Vamos ver o tempo aqui. Então, tá acabando aqui e a gente fecha com dois autores brasileiros, tá? Fecha com dois autores brasileiros. Tem esse romance aqui que também é uma peça de teatro, né, do Inácio de Loyola Brandão, que é A Última Viagem de Borges, tá? No qual o Borges aparece como personagem, né? É bem interessante também esse livro aqui do Inácio de Loyola. E fecho com alguns exemplos aqui do Sérgio Santana, que é um escritor carioca também, que faleceu recentemente. Nesse livro aqui, O Livro de Praga, Narrativas de Arte e Amor, né, de Amor e Arte, né? Num dos contos aparece a história de um cara que ele participa ali, ele vai observar, né, uma menina lá fazer uma apresentação e ela tem o Franz Kafka tatuado, um trecho do Franz Kafka tatuado no corpo, né? Quer dizer, então o Franz Kafka aparece como uma espécie de personagem indireto também na história, tá? Esse livro é muito bacana, tem muitos contos interessantes, todos os contos são muito interessantes, né? O Livro de Praga, do Sérgio Santana. E os dois últimos livros, esse aqui, que são 50 contos e 3 novelas, do Sérgio Santana. Tem vários contos aqui onde aparecem, né, autores como personagens, mas enfim, vários, não, alguns, né? E um deles é justamente o João Gilberto, né, o cantor João Gilberto, que aparece aqui como personagem. Não é um autor de literatura, né, um autor de música, mas enfim, a gente faz essas conexões porque, né, não é à toa que o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque a canção também é um texto, né, e a gente pensa ela como um poema também. Então, enfim, João Gilberto aparece como personagem. Tem mais referências indiretas aqui também, né? Tem o último conto do livro, que é o Contemplando as Meninas de Baltos, que é um conto muito interessante também, que aparece o Baltos, né, que é o pintor. E também tem algumas referências aqui, por exemplo, tem um conto que chama-se Um Discurso sobre o Método, né, que de certa forma o René Descartes aparece como uma espécie de personagem oculto também nesse conto, né? Então, enfim, mais exemplos aqui com Sérgio Santana, tá bom? E para finalizar, vale dizer o seguinte, né? Essa questão dos autores que viram personagens no mundo contemporâneo, no mundo recente que a gente está vivendo, essa questão já está migrando para outras searas, né? E a gente tem aí recentemente algumas discussões, como por exemplo a da autoficção, né? Que é justamente o autor se colocando como personagem, né? E ao mesmo tempo borrando essas fronteiras, né? Entre o próprio autor como uma espécie de figura externa ao texto, né? E eu entrei em contato recentemente com uma ideia de pós-ficção também, que eu quero estudar melhor para depois de falar com vocês, tá? Mas enfim, o Sérgio Santana, né, no final da sua vida, fez um livro, chamado O Conto Zero, né? E essa ideia é muito interessante, porque é justamente isso, né? Quer dizer, que seria o ponto zero, né, do conto mesmo, da literatura, da ficção de maneira geral, né? Que é o momento em que as fronteiras entre ficção e a vida fora dos livros, né, perdem essa divisão radical e absoluta, tá? Então, quer dizer, O Conto Zero também é um livro muito interessante do Sérgio Santana, tá? E de certa forma isso tem a ver com o tema que a gente falou, né, no vídeo passado,
ou melhor, no vídeo retrasado, né, no qual a gente falou do Mário Vargas Llosa, né, dá para separar o autor da obra, né? Quer dizer, essa questão que a gente discutiu hoje aqui é uma outra forma de responder essa pergunta, dizendo que obviamente que não dá para separar o autor da obra, porque evidentemente que as ideias que estão ali descritas, narradas e construídas, enfim, das mais variadas formas, elas são também parte da vida e da identidade daquela pessoa que escreveu aquilo, obviamente, né? E aí cada um faz a sua interpretação, evidentemente, mas essas fronteiras, não, né, separadas de maneira radical, não fazem sentido há muito tempo na história da literatura. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e ajude o canal aqui a crescer, beleza? Então um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!